visualizando esse vídeo, ou vendo, ouvindo, né? Que possa estar bem. Se não estiver, saiba que tudo se encaminhará dentro da possibilidade do propósito de Deus para minha e para sua vida, certo? Porque muitas vezes a gente quer de um jeito, mas não é da forma que estamos talvez preparados ou que é para a nossa vida, certo? Salmo 127, o versículo 3, 4 e 5 para hoje. No dia de ontem eu estava a ler a palavra e veio esse salmo para leitura. E no dia de hoje eu marquei ele para meditar a respeito destes 3 versículos desse Salmo 127. No capítulo 127, nos versículos 3, 4 e 5, vai dizer o seguinte: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre de seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljarva. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então vamos meditar a respeito disso. Algumas palavras nos chamam a atenção quando diz aqui no versículo 3, herança do Senhor são os filhos. Então veja, há um versículo da Bíblia que diz que filhos são bênçãos, certo? Aqui ele diz que são heranças do Senhor. Muitas das vezes nós atribuímos herança a bem materiais, né? Mas os filhos são uma herança que é deixada, né? Que são passados assim quando há a permissão para gerar um ser e ali ele vir a vida, ter a vida, né? A poder viver e construir a vida dele até o momento que assim Deus determinar para a vida dele ou dela. O fruto do ventre é seu galardão. Galardão entende-se como algo grandioso que se tem, certo? Então veja, num único versículo você tem 2 palavras fortes: herança do Senhor. Herança não é a herança do homem ou da mulher, é a herança de Deus. Veja que a palavra Senhor, pelo menos na minha Bíblia, Senhor está em letras maiúsculas. Então a herança que está aqui é dada, os filhos são dado por Deus. É Deus que deu a permissão para o homem ou a mulher, teu filho, poder gerar um ser, poder aquele ser vir à vida e ter aquela própria vida, certo? Veja, isso me permite pensarmos a respeito do seguinte: se é uma herança que Deus nos dá, que Deus deu para alguém ter um filho, ou um casal de filho, ou uma penca de filho, vamos dizer logo assim, brincando, certo? É Deus que está te dando a permissão. Como que você cuida? Como que você zela? Como que você administra? Como que você direciona e educa uma herança do Senhor? Não é a herança que sua avó, ou sua mãe, ou seu pai deixou para você. Foi Deus que deixou. Então, como que você está cuidando dos filhos que você teve a permissão para ter? Outrora, você pediu para tê-los, mas eles não pediram para vir ao mundo, abre aspas, fecha aspas, certo? Eles vieram por causa da permissão de Deus. É uma herança de Deus para com sua vida. A minha pergunta para esse versículo 3 de Salmo 127 é o seguinte: como que você cuida da herança dada por Deus? Certo? Como que você apreciou quando esse ser estava no seu ventre enquanto mulher, né? Quanto que você apreciou? Quanto que você zelou por este ser que estava dentro de você, né? No ventre aí, porque ele diz, o fruto do ventre é seu galardão. Como que você cuidou? Como que você teve apreço ou não por isto, certo? Então, como que você cuidara destes? Porque outrora, quando é uma herança dada por pessoas, ou que você vai receber de alguém, você mata, esfola, você tira aquela pessoa do meio do caminho, mas você quer aquela herança. E você muitas das vezes briga por aquela herança e você nem sequer sabe administrar, sequer busca estudar para saber administrar acerca daquilo, certo?
o que dirá zelar, certo? Então, quando nós falamos de filho, quando Deus diz assim, herança do Senhor são os filhos, ou seja, Deus deixou uma herança, Deus permitiu que você tivesse aquilo dali, gerasse aquele ser, viesse à tona aquele ser. Como que você cuida, como que você zela, como que você administra, como que você ensina, isso ao longo de toda uma trajetória de vida, certo? Filhos são heranças do Senhor, filhos são bênçãos de Deus, não é bênçãos no sentido de dizer, bença pai ou bença mãe, bença vó, bença avô, bença tia, tios, não é isso, certo? Não é bênçãos advindas de pessoas, de carros, cavalos ou pessoas, homens, mas de Deus, como que se estar cuidando, como que zela isso, certo? Como que se disciplina o filho quando está desobediente, certo? Você está disciplinando dentro do perfil que Deus determinou ou agindo de outra forma, certo? Então veja, a responsabilidade para aqueles que tiveram um privilégio, porque é um privilégio gerar um filho e colocar ele ao mundo, certo? Como que você cuida dessa herança que é dada, e aí eu vou reforçar novamente, é tanto que na grafia tá dessa forma, Senhor maiúsculo, né? Como que você cuida dessa herança? Como que você zela? Como que você administra? Como que você disciplina? Como que você cuida, investe? Como que você faz isso? É passível a reflexão acerca disso, certo? E no 4, ele vai dizer bem claro, assim, como flechas na mão de um guerreiro, certo? Assim os filhos da mocidade. Ou seja, existe um período de cuidado que você, enquanto pai, enquanto mãe, tem que ter para com estes. Cuidado que eu falo de tipo estar assim, bem perto, como se estivesse debaixo das asas, vamos dizer assim, debaixo dos braços, certo? Porque ainda não, né? Debaixo dos braços, certo? Então, como que você cuida nesse intervalo de tempo que é permissivo você cuidar que aquela pessoa não tem defesa, abre aspas, fecha aspas, certo? A pessoa quer, para, abre aspas, falar por você, embora ela tenha voz e tenha direito de voz também e de falar, certo? Mas como que você cuida nesse intervalo de tempo de idade que está com você, certo? E na mocidade é preciso também começar a conscientizar os filhos, os pais, que na partir da mocidade é preciso já projetar os filhos, certo? Ou entender que eles vão ser projetados para algo que Deus quer para a vida deles. Se eles não vão estar querendo estar dentro do propósito de Deus ou não, isso lá na frente cada um vai arcar por isso, certo? Mas por enquanto, quando a partir da mocidade é preciso, como diz aqui, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Quando nós vemos flecha, o que é uma flecha? O arco, você pega e projeta, puxa aqui e solta e a flecha vai lá para frente, certo? Ou seja, há todo um processo de preparação para esta pessoa, para essa criança, para essa mocidade, certo? Ela ser projetada. Por que Deus fala isso? E Deus me permite acrescentar isso. Para que não haja atraso no propósito de Deus na vida desse ser, certo? Veja, nem os pais podem atrasar o propósito de Deus na vida desses filhos. Veja que ele já deixa isso bem registrado em Salmo 127, no 5, no 4, que vai dizer assim, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Parar de querer, quando pequeno, dizer que o menino é doente, onde o menino não é doente, onde a menina não é doente. É isso aí, você pai ou mãe, ou você ouvindo A ou B, você está atrasando o propósito de vida daquela pessoa, certo? Então, você está querendo ser bênçãos na vida dos seus filhos, ou você está querendo ser partícipe de uma pedra de tropeço ou uma maldição na vida destes filhos, certo? Veja, é dada a permissão para você cuidar, para você zelar, para você administrar, para você disciplinar, para você cuidar, certo? E é também permissivo e deixar acerca do entendimento e
de convencê-los à medida que chega um dado momento da vida deles, que eles precisam começar a ser projetado a vida deles. Aqui em momento nenhum vai dizer assim, eu vou projetar meus filhos para ser o que eu fui. Não, certo? A forma, ou seja, o propósito de vida do pai é o do pai. O propósito de vida que é o da mãe é o da mãe. O propósito de vida que Deus tem para com os filhos é o dos filhos. Cada um é cada um. É como uma vestimenta. Ah, mas em mim dá. Talvez dê em mim também. Pode até cair bem, abre aspas, fecha aspas, mas vai ficar folgado um pouquinho, não senta bem pro seu perfil, certo? Então, filhos são como flechas na mão do guerreiro. Porque guerreiro aqui, não posso mencionar a respeito do que vem a ser, mas é alguém que busca com todas as forças defender aquela vida, aquele jovem, para que ele chegue ao propósito de vida de Deus para aquela pessoa, certo? Para que não haja impedimento. Às vezes há pais ou mães que descem à sepultura. Por quê? Porque está querendo impedir demais o propósito de Deus na vida dos filhos, certo? Infelizmente, Deus tira do caminho, certo? Infelizmente Ele tira. Ele leva esse jovem para um outro local, mas não quer mais ali. Quando Deus identifica, quando Deus identifica que aquelas pessoas são um atraso de vida nesses jovens, é um atraso de vida, é um obstáculo, é um complexo de inferioridade, é achar que não é a hora ainda. Deus tira de perto, certo? Deus corta o cordão umbilical de fato e de verdade, porque normalmente o cordão umbilical fisicamente só é cortado no ato do nascimento, certo? Mas de fato e de verdade, às vezes, Deus precisa tirar mesmo assim, cortar. E dizer, eu tenho que levar para longe. Eu tenho que tirar das vistas ali, certo? Eu tenho que tirar de ter ciência acerca do que eu estou fazendo, do que eu vou fazer na vida desse jovem, certo? Isso pode ser um jovem, isso pode ser já na fase adulta já, certo? Quando nós pegamos, quando alguém se converte para Deus, quando alguém chega para os caminhos de Deus, que Deus começa, ou que Jesus começa a fazer o raio-x de como está o diagnóstico daquela pessoa, o dossiê completo daquela pessoa que chegou para aquele caminho, é identificado que esse capítulo 4 não foi fomentado, esse capítulo 4 não foi respeitado, esse capítulo 4 não foi dizer assim, quer dizer que meu filho ou minha filha tem um guerreiro que vai ajudá-la a projetar, que vai brigar para que ele seja projetado. Então eu também vou brigar para que ele também chegue no propósito de Deus. Mas não há isso. Não há essa reflexão a respeito disso. Ou talvez nunca foi fomentado. Ou talvez o ato de leitura da Bíblia Sagrada, em especial esse versículo que eu estou mencionando, não foi pensado, não foi desmiuçado, não foi refletido acerca disso. Então é preciso entender isso. E como diz aquela música, né, acredito que é de Zezé Camargo de Luciano, que diz assim, a mãe sabe que o filho quando cresce, cria asa e tem que voar. Aí tem mães ou pais que dizem assim, eu corto logo as asas, certo? Veja, a herança foi dada por Deus, não foi dada pelos seus pais, não foi dada por você mesmo, certo? Foi Deus. Então você quer impedir, podar, cortar as asas de quem Deus está querendo projetar. Você tem certeza que você quer fazer isso? Você tem certeza, pai e mãe, que você tem autoridade para fazer isso na vida de um jovem, na vida de um seu filho? Você não tem, certo? Você quer forçar uma autoridade que não tem, certo? Então, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. É preciso também pensar e começar a pensar e projetar isso, que os filhos precisam ser projetados e entender que eles vão seguir o caminho que Deus determinou para a vida deles, certo? Porque às vezes, como eu falei anteriormente, porque eu sou médico, então meus filhos também têm que ser. Eu sou professora, meus filhos também têm que ser. Negativo, certo? Cada um tem um propósito de vida e eles são autônomos e independentes para irem nesse caminho, certo? O seu papel é cuidar, é zelar, certo? Saber que a herança eles são dados como herança de Deus para você.
Como que você cuida de algo que Deus te dá? Certo? Como que você tem cuidado de algo que Deus te deu? Ah, mas é uma caneta, é um pedaço de pau, é um pedaço de panetone. Mas foi Deus quem mandou. Se você não zela, um lacinho que eu te dou, pequenas coisas, o que dirá grandes coisas? Lá existe um versículo que diz na Bíblia Sagrada acerca do administrador fiel e infiel. Se você é fiel no pouco, no muito, com certeza você vai ser. Certo? Com certeza você vai saber administrar grandes fortunas, porque com pequenas coisas você soube fazer as coisas andarem. Certo? Tem gente que você colocar R$100 aqui, ela não sabe multiplicar ou não sabe administrar os R$100 que foi colocado para aquela pessoa. Certo? No versículo 5 vai dizer assim: feliz o homem que enche deles a sua aljava. Muitas das vezes o homem, ele fica feliz no viés, diz assim, da virilidade. Diz assim, aí, eu consegui acertar o gol. Foi com gol, com tudo, com tela, com tudo, como se diz. Normalmente pensa-se, a alegria vai por essa vertente. Que bom, porque conseguiu depois de muitas tentativas às vezes, ou enfim, usou uma técnica de acasalamento que ali foi permissivo e você conseguiu adentrar a situação. Mas a felicidade aqui não está apenas se resumindo a isso, certo? É permissivo também que fique feliz, porque Deus te deu uma herança, certo? Isso quando vem gêmeos, trigêmeos, né? Veja, Deus está te dando uma herança. Não é qualquer pessoa que está te dando, é Deus, certo? Não será envergonhado quando pleitear com o inimigo à porta. Por quê? Porque essa pessoa, esse homem, ele ficou feliz porque encheu a aljava, porque entendeu quem foi que permitiu, certo? E vai ter como se pleitear contra os inimigos. E vai saber como se defender ali. Como fazer a situação de ataque quando for atacado. Correto? Então, o 4 é o que mais, quando no dia de ontem à noite, que eu estava lendo, foi o que me chamou a atenção. Justamente aqui, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Claro que o 3, com certeza, me chamou a atenção, que é a herança do Senhor. Galardão para quem tem um filho no ventre, certo? Mas o 4 me chamou a atenção, tendo em vista, porque muitas das vezes há pais e mães que não pensam nessa perspectiva de projetar o filho, de entender que o filho ou a filha precisa ser projetado desde um dado período, certo? Não pode atrasar. Há filhos que sonham os sonhos dos pais, realizam o sonho dos pais, que eram para os pais arregaçar as mangas e correr atrás dos próprios sonhos. Mas há o quê? Há uma perca de tempo que os filhos às vezes têm, de 5 anos, 10 anos, de entre se formar, campo de trabalho, exercer, ganhar recurso, porque aquele sonho era o que os pais físicos queriam. Depois de tudo isso aí, é que ele tem que ver uma forma de dizer assim, agora eu posso realizar o meu sonho. Ou agora eu posso realizar ou estar dentro do propósito de Deus para a minha vida? Para eu ser projetada? Ou para eu ser projetado? Certo? Para atingir o alvo que Deus quer? Certo? Se você é o pai ou mãe, queria ser médico, queria ser engenheiro, arquiteto, enfim, uma profissão que você queria. Ah, mas eu tô velho. Velho, nem a estrada não tá velha, certo? Ainda tem tempo para você fazer isso. Mas você não pode pegar um sonho que é seu e colocar para o seu filho. Um propósito de vida que é para a sua vida, pai e mãe, para colocar para o seu filho. Porque aí você está atrasando a vida daquele filho. Certo? Ah, mas aí não deu certo? Não deu certo no isso, naquilo outro. Mas está atrasando, você atrasou o propósito de vida daquela pessoa. Aí me permite mencionar o versículo 3, que vai dizer assim, herança do Senhor são os filhos. E aí eu trago, quando eu mencionei anteriormente, ao início dessa mensagem, como que você administra a herança do Senhor? Se hoje foi te dado dinheiro para você,
não é seu. É uma herança que Deus está te dando. É uma bênção que Deus está te dando. Como que você vai fazer? Você vai fazer como a parábola dos 10 talentos? Qual daqueles você vai ser? O que enterrou? Ou os que souberam fazer investimentos? Certo? Então, vou repetir os 3 versículos do Salmo 127 que diz assim: herança do Senhor. Não é herança, como eu disse anteriormente, dada por pessoas. É permitido por Deus. Às vezes pediu para ter aquele filho, às vezes não. Certo? Pedindo ou não, estava no propósito de Deus para a sua vida. É uma herança. E existe um versículo que diz que filhos são bênçãos. Porque permitiu mencionar isso. Para que não amaldiçoe os seus filhos. Abençoe. Por quê? Porque aquele filho foi dado, não foi você. Foi Deus que permitiu. Certo? Então, se você está amaldiçoando o seu filho, você está amaldiçoando uma herança que Deus te deu. Certo? Se você está amaldiçoando, apreguejando aquele filho ou aquela filha, é uma herança de Deus. Você está amaldiçoando uma herança de Deus. Você está, maldizendo uma herança de Deus. Você tem certeza que você tem que continuar fazendo isso? Certo? Você tem certeza? O fruto do ventre é seu galardão. Ou seja, tanto o homem se alegra como a mãe, que na realidade a Bíblia Sagrada vai dizer que assim, pode uma mulher esquecer do seu filho, mas Deus não esquece. O que eu quero dizer com isso? Quando eu trago esse versículo, eu quero dizer que nem toda mulher que teve a permissão para gerar um ser é mãe. Certo? Outrora no meu Facebook, no Dia das Mães, eu coloquei isso, foi Dia das Mães. Eu coloquei justamente isso, porque às vezes a mãe enaltece, porque eu gerei um filho, certo? Mas não é mãe, certo? Só soube colocar no mundo, só soube ser, vamos dizer assim, eu não vou dizer barriga de aluguel, mas só soube gerar, só, e colocar. Mas ficou comigo um dado período e você não vendo a hora dessa criatura sair. Não com o intuito de ser projetado, mas vendo aquela herança que Deus te deu como um estorvo, como um cansaço, como, ai, que saco. Não vejo a hora de desaparecer da minha vida. Eu não vejo a hora de tu conseguir isso. Eu não vejo a hora disso e aquilo outro. Começa a se maldizer. Começa a achar que aquilo dali é um prejuízo. Certo? E Deus não nos dá algo que a gente não possa cuidar. Que não seja para a nossa vida. Certo? Se Deus permitiu que você, por exemplo, num trajeto, de repente caiu um banho, você tomou um banho de chuva e você fica reclamando, saiba que você estava merecendo tomar um banho de chuva por N fatores, certo? Que eu não vou aqui dizer exatamente por quê, porque varia de pessoa para pessoa. Mas eu fiz o checklist no meu veículo antes de viajar e o pneu furou no meio do caminho e meu celular descarregou. Eu tive que ficar apelando para ver se algum veículo parava para me socorrer. Como que pode isso? Aí começa a reclamar. Troca o reclamar por dizer assim, Senhor, obrigada. Onde que eu tenho que aprender aqui? O que eu tenho que aprender aqui? Eu não fiz a vistoria desse veículo corretamente, não. Eu não olhei onde eu botei o veículo, não. Onde que foi? Onde é que está a situação aqui? O que eu tenho que aprender com isso aqui? Certo? Ou alguém tem que aprender a partir de uma situação que eu esteja passando. Seja para ter a conduta de me ajudar ou não. Como, por exemplo, o Jó. Era para a esposa dele e os filhos terem abandonado ele? Não. Era para os 3 amigos estarem falando aquilo que estava falando para com Jó? Também não. Eu costumo dizer, se você não pode ajudar, também não atrapalhe. Porque se você está vendo alguém ali, precisando de ajuda, você tem o aval para ajudar, você vai lá e ajuda. Outra coisa é você dizer assim, eu tenho o aval para tirar do meu caminho. Pronto, é outra situação. Pronto. Aí não é todo mundo que tem essa carta branca para isso, vamos dizer assim. Certo? Então, para refletirmos acerca disso,
O João, quando Deus deu a permissão para que o Zacarias, que não é um dos trapalhões, o Zacarias e a dona Isabel pudessem, com a avançada idade, gerar filhos, uma das missões do João era fazer com que os pais se convertessem, né, os filhos aos pais. E esse versículo cabível a adentrar a explicação dessa missão do João, porque para que eles entendam que são filhos num dado momento, foram filhos num dado momento e são heranças de Deus. Num dado momento Deus permitiu gerar um outro ser, certo? Então é permissivo já ir preparando estes para entender que no dado momento que for permissivo ser pai ou ser mãe, não vou dizer que são todos, mas aqueles que tiverem esse privilégio, entender que é uma herança dada por Deus, certo? Como que você vai cuidar, como que você vai administrar, como que você vai zelar, certo? Às vezes a gente nós esperamos muito, tipo, eu queria ver Deus assim, de cara, assim. E às vezes Ele te dá uma outra forma para ver como que você cuida, como que você zela. Tipo, você outrora pediu para Deus estar diante de você. Daqui a pouco Ele está num restaurante. E você serve a pior comida ali. Cuspiu na comida, botou, ao invés de ser carne bovina, era outro tipo de carne, certo? Era rejeito de maléficos de outras pessoas que foram tiradas cirurgicamente, certo? Então, como que você pede? Às vezes a gente só arruma a casa ou só se empiriquita, vamos dizer assim, quando nós sabemos que vamos receber alguém. Mas isso é para nós termos o autocuidado todos os dias. Com motivação ou sem motivação? Sem motivação é que você tem que buscar ter essa motivação. Que é para isso não fazer você afundiar, se descuidar, certo? É como, por exemplo, a mulher, ela só se cuida, ela só se empiriquita quando separa, certo? Quando separa menino, parece até que ela tá toda novinha de novo, certo? Mas quando ela tá casada, ela não procura se cuidar. Ela busca N fatores para usar como desculpa, certo? Nunca para dizer assim, a culpa também é da pessoa que não quis se cuidar, certo? Então, já deixando claro acerca disso, para quem possivelmente Deus permitir ser pai ou ser mãe, e já entender que o ser que você vai poder gerar no ventre, ou que você permitiu acertar o voo, como se diz, são heranças do Senhor, certo? E é para ficar feliz de verdade, certo? Então, e deixar isso também desmiuçado. Como que você cuida da herança dada por Deus, das bênçãos que Deus te dá, certo? Você entender que em um dado momento é preciso projetar. Isso Deus me permite mencionar acerca de quem zela através da fé pela vida de alguns que alguns chamam de filhos na fé, eu chamo de bênçãos. Quando você tem essa permissão para isso, entender que tem um momento que eles vão chegar ali com a asa quebrada, vamos dizer assim, vai chegar todo estrupiado, vamos usar um termo bem chulo mesmo, todo estrupiado, ou vai achar que tá com as penas toda limpa, que não tem nada para tratar, tá todo em ordem, todo no grau, só que não, certo? Então, é passível esse momento você fazer um período de desintoxicação em todos os aspectos, e não é para todas pai ou mãe da fé, ou no caso bênção, porque no caso eu chamo assim, certo? Não é todos que podem fazer esse tipo de processo. E depois, ou seja, o que é que eu posso dizer de modo geral? Quando estes chegam para você, você tem que cuidar, verificar como que estão. Tipo, mas só chega dessa forma, só chega arrebentado, estrupiado, caído, sem nada, com a mão na frente e outra atrás. Aí você tem que olhar para Deus e dizer assim, obrigada, Senhor, porque eu sou a luz no fim do túnel destas pessoas. Agora chegou para mim, agora eu vou fazer essas pessoas darem uma guinada. Vão estar como uma flecha
vou ajudar o guerreiro a lançá-los. Eu vou abençoá-los, ajudá-los a encontrarem a bênção deles. Se terem chuvas de bênçãos na vida destes, certo? E não reclamar porque só chega desta forma, certo? Eu não sei se é algum líder espiritual, pastor, ou líder espiritual, ou esposa de pastor e tal, que outrora quando alguém destes chegou para vocês cuidarem, um destes chegou a mencionar acerca disso e dizer assim, só chega desse jeito, só chega dessa qualidade. E deixa eu te dizer, se Deus escolheu você para ser um pai na fé, uma mãe na fé, ou bênçãos, como eu digo, com os meus pacotes, certo? É porque Ele sabe que você pode cuidar, certo? Troque o dizer assim, mas só chega dessa forma. Ao invés de dizer assim, que bom que chega dessa forma e eu sei como tratar, e eu sei como cuidar, e eu sei como zelar, e eu sei como fazer o investimento para que ele cresça, certo? Porque você está percebendo a valorização que você tem, que Deus te deu, o investimento que Deus fez em você e mandou pessoas para você cuidar. É aquela coisa, só fulano pode fazer isso, porque fulano é especialista nisso aqui, certo? Então, e também mencionar e passível também para que estes reflitam acerca deste versículo, Salmo 127, aliás, o versículo 3, 4 e 5. Apesar de não ser possível, ter sido possível gerar dentro do ventre, ou ter acertado dentro do gol, como se diz, mas foi direcionado através da fé, para que possamos cuidar destes. Alguns cuidam de homens e mulheres, outros apenas de mocidade, outros de homens de um determinado perfil, certo? Como outrora aqui Deus, no sábado anterior, faz mais de 20 dias, que eu disse, mas são uns cachorros, não valem nada, não merece confiança na liberdade. Eu digo, de fato, eu tenho que concordar, mas veio para me cuidar, certo? Está dentro dos meus pacotes, ok? Então, eu vou saber como fazer a situação, correto? Ou seja, às vezes pessoas que, quando você não profere a palavra, diz assim, mas só chegam assim, aí fazem com que tente inflamar algo contra estes. Isso é passível também a pai e mãe biológicos, certo? Outrora os filhos cresceram e seguiram na vida. De repente houve um vendaval. E aí teve que voltar. Porque às vezes é entendido, todo mundo sabe disso, que pai e mãe ou avós são tidos, ou tias, enfim, existe algum parente ali que é tido como um porto seguro, certo? Vamos pela vertente de pai e mãe, que é no caso aqui. Mas apesar que tem tio e tia que às vezes tem um perfil de pai e mãe, certo? Então, às vezes aquela pessoa teve que voltar para aquele seio familiar, certo? Como que você cuidou desta pessoa? Como que você zelou por a vida daquela pessoa? Você viu aquela pessoa como um estorvo? Você viu a hora aquela pessoa arranjar alguém para tirar de dentro daquela casa? Ou você, quando aquela pessoa saiu, você não viu a hora, você cantou, festejou, não dizendo assim, graças a Deus que ela encontrou uma vitória, mas você festejou no sentido de dizer assim, que alívio, não aguentava mais, dava um saco. E quando nós vamos fazer a vistoria, vamos utilizar esse termo, essa pessoa não estava sendo um estorvo. Essa pessoa não foi ali, Deus não permitiu que aquela pessoa chegasse ali num vendaval que foi dado aleatoriamente. Deus não permite. Outrora, acredito que foi a Bruna Marquezine que ela disse assim, as pessoas não se encontram por acaso, elas se encontram através de um propósito. De fato, ela usou a palavra dela, mas eu dentro do entendimento da palavra dela. De fato, a gente não se cruza aleatoriamente, porque simplesmente eu tenho que parecer no cenário como se fosse uma novela, certo? Que tem os atores de verdade e tem apenas os figurantes. Não é isso. A vida real não é assim, certo? Tudo bem que a arte tem mania de tentar projetar em cima do que vivemos, é verdade. Mas a vida real independe disso. A vida real não tem dublê, certo? A vida real não tem ensaios, como diz a mensagem de William Shakespeare. A vida é semelhante a uma peça de teatro. Porém, eu faço um adendo à fala dele, não tem dublê, não tem ensaio, certo?
Brincar de boneca ou de boneco, vamos dizer assim, não é um ensaio para dizer assim, tá apto para cuidar de um filho ou de uma filha. Negativo. Cuidar de um sobrinho ou de uma sobrinha não te dá o aporte de dizer assim, está preparado para ser pai e mãe. Também não. Saber limpar a casa de cabo a rabo, como se diz, cuidar da vestimenta, tudo direitinho, sem manchar tudo direitinho, também não quer dizer que vai ser uma boa esposa ou um bom esposo. Tratar bem pai e mãe nem sempre quer dizer que vai ser um bom esposo, certo? Então, existem situações que não... isso quer mostrar que cada pessoa é uma pessoa, certo? Que cada um tem um propósito de vida, é diferente. Os dedos das nossas mãos são diferentes. Eles possuem forças diferentes, tamanhos diferentes, tipos de ossos diferentes, cartilagens também diferentes, certo? Então, para refletirmos, e eu finalizo dizendo o seguinte: se filhos são uma herança do Senhor, se você tem um filho dentro do ventre, é um galardão que você recebe, que não é para ser envergonhado. Por que é que você envergonha seu filho? Por que é que você não permite que seu filho ou sua filha seja projetado? Por que você não fica feliz quando chega a atingir o caminho que é? Por que você não fica feliz pelo comportamento que está tendo, que está dentro do perfil correto, que está tendo ali, buscando estar dentro de uma qualidade de vida, certo? E você diz assim, essa pessoa nasceu com espírito de rica, porque ela tem a projeção no propósito de vida para ser bem de vida, como se diz, certo? Você é que está com seu complexo de inferioridade, é que está sendo um obstáculo na vida desse filho e dessa filha, certo? Assim como quando eles constituem família, pai e mãe, às vezes termina sendo um obstáculo na vida do relacionamento destes, certo? É permissivo a reflexão acerca disso e não pode. Ah, mas eu não gosto da nora. Problema seu. Quem tem que gostar é o seu filho ou sua filha, não é você. Ah, mas ele não cuida, não é isso, não é aquilo outro. Ore a Deus, para que Deus faça o trabalhar de Deus. Pronto, faça dessa forma, certo? Ele sabe exatamente o que tira e coloca da vida do seu filho, certo? Ele te dá a permissão para que você cuide, porque é uma herança, como está aqui, herança do Senhor, são os filhos. E me permite Deus mencionar novamente nesse vídeo, dizendo, olha, não é uma herança deixada por parentes biológicos, é uma herança dada por Deus. Como que você está cuidando? Como que você está investindo? Como que você está zelando? Se você tinha um sonho de se formar, de ter isso, ter aquilo, ainda tem tempo para você correr atrás disso. Mas não coloca isso que era seu para o seu filho. Não transporta uma carga que era para você, certo? A palavra de Deus vai dizer que a gente tem que ajudar a carregar o fardo do outro. Carregar fardo do outro num dado período, certo? Mas não estou me referindo no sentido de você pegar algo que é um sonho seu, que era uma vontade sua, para projetar para o seu filho, certo? Porque os seus filhos, eles já têm os propósitos de vida estabelecidos para a vida deles. E é preciso entender que eles precisam ser projetados. E eles precisam, quando serem projetados, eles serem independentes ali. Certo? É passiva a vistoria? Sim e não. Certo? E não ter o comportamento de quando forem à casa dos filhos, certo? Se estão casados ou solteiros, dizer assim, vixe, isso aqui tá uma bagunça, isso aqui tá isso, e não sei o quê, e não sei o quê. Começar a procurar, sabe, detalhes só para ter o que falar. Só para dizer que ele precisa da presença do pai e da mãe ali. Só que não. Certo? E entender que agora ele tem a própria residência dele. O próprio ambiente dele. Certo? Ali é aflorado a educação que você deu. Certo? Se hoje deixa daquele jeito, ou isso, aquilo, outro, junta o próprio hábito e a educação que foi dada. Certo?
E ali ele sabe o momento que tem que limpar, sabe o momento que tem que guardar e fazer o que tem que ser feito. A disciplina, a ordenância tem que ter, isso é fato. A instrução, o ensinamento, como tem lá em Timóteo, tem que ter, certo? Tem que ter. E como que você vai fazer isso? Como que vai falar, hablar acerca disso? Depende muito de perfil para perfil. Muitas das vezes há pessoas, mulheres, por exemplo, que aprendem a, tipo, eu sangro todo mês, no caso de mulher. Como que eu... É o quê? Tipo, a família nunca sentou para dizer assim, isso aí é uma menstruação. Devido a isso, você tem que usar isso, tem que isso. Não dá as orientações. Aquela mulher vai aprendendo, aquela jovem, ela vai aprendendo com outras pessoas, com colegas, com isso, com aquilo outro. E onde deveria ter sido ensinada. Não é ensinar, dizer assim, olha, tu faz assim, não. Orientar, certo? Orientar. Porque tem coisas que são naturais, certo? Não vou aqui desmiuçar acerca de muitas coisas comportamentais e de atitudes de cada um, certo? Mas refletir que filhos são heranças do Senhor e o filho que você carregou no ventre durante os 9 meses ou 7 meses, porque às vezes pode ter acontecido de sair antes, é um galardão, certo? São bênçãos também que você recebe. Entender que em um dado período aquela criança, aquele jovem precisa ser projetado. Que você queira ou não, tem que ser projetado. E você termina sendo um obstáculo, dizer assim, isso não dá nada. Isso aí não é pra tu, certo? Como eu ouvi, isso não é escola pra você. Seu papel é cuidar da herança, administrar a herança, zelar pela herança do Senhor. Investir ali como a parábola dos 10 talentos. Seu papel não é ser uma pedra de tropeço, um obstáculo no agir de Deus na vida desses filhos, certo? Por quê? Porque foi Deus que permitiu aquela pessoa estar naquela escola. Foi Deus que permitiu ela estar naquele emprego, certo? Mas você queria, mas não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer para a vida destes, certo? Aceita que dói menos. Para de querer. Eu acredito que tem pais e mães que estão sendo isso. Parem de ser obstáculos. Parem de ser, não obstáculos para ensinamento, mas para ser pedra de tropeço. Porque eu vou ter que falar isso. Parem de ser isso. Certo? Parem. Certo? Porque aí Deus vai ter que agir da ira, vocês vão provocar a ira de Deus. E Ele vai ter que tirar vocês do meio do caminho deles. Certo? Por quê? Porque o propósito de Deus para a vida destes filhos tem que acontecer. E dentro do intervalo de tempo que é para si. Por isso que há pessoas no dia de hoje, e eu sou um exemplo, que dizem assim, eu poderia já estar em tal situação. E quando você vai tendo intimidade com Deus, Deus vai te dizendo, verdade, minha filha, você tinha todo o aporte do céu para estar onde estava. E quando você pergunta a Deus, por que eu não te vi? Por que eu não já fui até ali? Por que eu não isso? Porque aí tem gente que usa de uma desculpa para dizer assim, não, é porque não era o tempo. Negativo. Eclesiastes 3, muitas das vezes é usado como justificativa para esconder que você foi uma pedra de tropeço na vida dos seus filhos. Certo? E Eclesiastes 3 não está para ser usado como justificativa de atos de pedra de tropeço na vida dos filhos. Certo? Ele não dá para isso. Ele não foi permitido estar na Bíblia para dizer que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, como justificativa para você ter sido um obstáculo no crescimento da vida daqueles filhos. Ele não dá para isso. Certo? Ele está para entender que há um tempo. Tá vendo? Há um tempo. Ou seja, veja que como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Ou seja, desde a mocidade, esses filhos têm que ser projetados. Para que não chegue à fase adulta, dizendo assim, agora é que eu vou correr atrás dos meus sonhos. Agora é que eu vou querer fazer o que eu quero. Agora eu vou para isso, porque Deus quer para a minha vida. Mas, Senhor, olha o espaço de tempo que eu tenho. É muito pouco, daqui a pouco posso morrer. Certo? E quando Deus faz um diagnóstico, Ele identifica
quem foram os obstáculos na vida destes filhos. Certo? Então, é permissivo, dentro desse Salmo 127, também acerca da parábola dos 10 talentos, do administrador fiel e da missão do João, quando Deus permitiu que Zacarias e Dona Isabel tivessem o filho, e Zacarias foi informado pelo anjo Gabriel, bonitão, que qual era a missão do João quando viesse à Terra, certo? Também é passível adentrar também Eclesiastes 3, certo? São 3 versículos que aparentemente você olha assim, mas quando você começa a desmiuçar, e é permissível desmiuçar até mais, mas ao momento é o que Deus me permite refletirmos e dialogar a respeito disso, tá certo? Que possamos entender que o filho que você carregou no ventre, ou o filho que você pôde acertar no gol, como se diz, certo? É uma herança dada por Deus. Como que você está cuidando dessa herança? Como que você está administrando? Como você está investindo? Como que você está disciplinando? Certo? E entender, mais uma vez reforçar, que eles precisam ser projetados no espaço-tempo correto. Porque, aí agora eu coloco, Eclesiastes 3, há um tempo determinado para tudo. Certo? Ou seja, eles têm um tempo para tudo. Se você começa cedo, você tem como usufruir melhor. Quando você tem atrasos de vida, do propósito de Deus de vida na sua vida, do propósito de Deus ali para fazer, você tem atraso. E você está atrasando não é a vida daquela pessoa. Você está atrasando uma obra de Deus na vida daquela pessoa. Certo? Você não está atrasando, mas eu vou fazer isso porque eu estou atrasando a vez dela, a vida dela. Não, querido. Querida, quer dizer, uma pessoa dessa não é para ser querida. Você está atrasando o propósito de Deus na vida desse ser. Certo? Feliz o homem que enche deles a sua aljarva. Já ficar feliz mesmo. Certo? Porque é uma sorte muito grande, vamos dizer assim, né? É uma bênção muito grande, né? Em todos os aspectos, vamos e convenhamos. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos da porta. Acerca dessa palavra envergonhado, e fazendo uma ligação com o versículo 3, para os pais dizer assim, meus filhos, eu tenho vergonha dos meus filhos, certo? Mas por que você hoje tem vergonha dos seus filhos? Outrora, você não foi algum obstáculo na vida destes teus filhos? E aí, por um ápice de revolta, eles hoje se tornaram vergonha, partindo do seu entendimento, certo? É como assim, por uma birra, terminou tendo esse tipo de comportamento, de rebeldia. E quando nós vamos aferir por que essa pessoa tem esse comportamento, nós verificamos que chegamos ao denominador comum, que foi, de fato, quem era responsável pela educação daquela pessoa, impediu que eles fossem projetados dentro do propósito de vida daquela pessoa. Não necessariamente, deixando isso muito bem claro, aquela pessoa precisa estar dentro da igreja, vamos dizer assim. Todos nós temos um propósito de vida. Se reconhecemos Deus como o único Senhor, né? Que reconhecemos Jesus como o caminho, a verdade e a vida que ninguém vai ao Pai se não for por Ele, que Jesus é o Filho de Deus, certo? Se nós não reconhecermos, eles não reconhecem isso, isso é um trabalhar que é feito, certo? Ao longo da vida, ou no momento certo. Porque às vezes no ápice da morte, na beira da morte, é onde ele começa a ter um encontro com Deus ali. E é poucos minutos que ele tem entre a escolha de escolher a Deus ou permanecer como está. Certo? Então que possamos refletir acerca desta mensagem e agir também. Se polir acerca dos comportamentos, de atitudes. Certo? O título desse Salmo 127 diz assim: todo bem procede de Deus, certo? Cânticos de ramagem de Salomão, certo? A sabedoria aqui, certo? Então, que possamos meditar a respeito disso. Se há algum pai, alguma mãe que está tendo esse tipo de comportamento de achar que o filho é meu, fui eu que fiz a técnica de acasalamento, é meu. Negativo. São filhos do Senhor, certo? São filhos do Senhor.
Às vezes aquele filho foi resgatado das garras de Satanás. Porque você, pai e mãe, foi para esse tipo de religião, certo? E entregou a esses ídolos, certo? Ao diabo também, que tem mãe e pai que fez isso. E esse filho foi resgatado. E você, com raiva, você fica irado porque aquele filho foi resgatado das garras de Satanás. E Deus diz assim, olha, eles são herança do Senhor. Mas foi eu que entreguei aquele filho, aquela filha ao Satanás. Você não entregou nada. Aquele filho foi resgatado, certo? E você está irado porque aquele filho foi resgatado. E ele vai ser resgatado quantas vezes for preciso, certo? Porque para te dizer, pai e mãe, que você não tem domínio sobre estes, certo? Você não é proprietário, você não é dono destes filhos, certo? Você tem que administrar, você tem que zelar, você tem que cuidar, certo? Só isso. Provavelmente, algum destes que entregou um destes filhos ao próprio Satanás, certo? Mandou até vá para o que o diabo carrega, muitas vezes fala isso, certo? Ao invés de assim, Senhor, abençoa esse meu filho, transforma esse meu filho, certo? Liberta do que está aprisionando ele, liberta ele deste vício, desse comportamento, enfim, palavras de bênçãos, certo? Ao invés de maldição. E este pai ou essa mãe que colocou esse filho neste caminho, esse filho foi resgatado para a glória de Deus, certo? Que você se trouxe, que você não goste, que você não goste, que enfim, problema seu, essa vida foi resgatada. Porque Deus tem um apreço na vida destes filhos. E para dizer a você, pai e mãe, que teve esse comportamento, filhos são a herança do Senhor, certo?